doença de Crohn pode ocorrer o aparecimento de fístulas porque o processo inflamatório envolve toda a espessura do intestino. O aparecimento de fístulas, principalmente as mais complexas, causam problemas complicados, como a passagem de fezes para outras zonas do corpo que não o intestino, e a formação de abscessos pode obrigar, por vezes, à cirurgia. O impacto das fístulas na vida da pessoa com DI não é fácil, quer a nível social, quer familiar ou sexual, e muitas vezes, a par da intervenção do gastroenterologista e do cirurgião, é necessária a ajuda do psicólogo. As fístulas na doença de Crohn podem ser tratáveis com medicamentos, ou mais complexas e necessitarem de intervenção cirúrgica. O aparecimento de fístulas causa grande impacto na vida de pessoas com DI. É um processo que pode ser doloroso física e psicologicamente. Daí ser importante trazer o psicólogo para ajudar na resolução deste problema. Vamos ouvi-lo. Jorge Ascensão, muito obrigada mais uma vez por estar connosco, mais uma vez no canal da APDI e hoje o tema até parecia que não tem nada a ver consigo, é quando as fístulas aparecem, parece à partida que isto não tem nada a ver consigo, mas tenho de perguntar, as pessoas que têm fístulas e uma Crohn, principalmente uma Crohn fistulizante, sofrem duplamente por terem a DI e por terem uma fístula ou não, ou o sofrimento é o mesmo? Sim, o tema tem tudo a ver com psicologia, exatamente pelo impacto que causa. A questão de sofrerem duplamente, eu acho importante nós percebemos que cada pessoa tem a sua própria forma de sofrer, tem a sua própria forma de lidar com o sofrimento e de gerir as emoções que isso lhe vai trazer. A questão de sofrer duplamente provavelmente estará com a questão do controle, ou seja, nós hoje em dia temos muito melhor gestão da qualidade de vida e dos sintomas de quem tem Crohn ou de quem tem colite, mas quando a doença de alguma forma foge de controle, com novos sintomas e principalmente sintomas que levam à conclusão de que existe uma fístula ou eventualmente um abscesso, isto estará para fora do controle porque pode implicar tratamentos mais invasivos, agressivos ou até cirurgia. Okay. E por aí talvez a questão de nível de stress, ansiedade e não só, sejam maiores. Ser um sofrimento ainda maior, exatamente, digamos assim. Estes casos chegam-lhe com facilidade ao seu consultório ou não? Bem, os casos chegam, até porque se pensarmos no Crohn, temos cerca de 1 em cada 3 pessoas que vai desenvolver fístulas. Se falarmos de colite, são só 3%. Pois, mas isto vai acontecendo. Se temos tantas pessoas com doença inflamatória intestinal, hoje em dia, felizmente diagnosticadas e por isso tratadas, estas questões vão surgir ao consultório. E o que é que elas dizem? Que problemas é que elas lhe colocam? Porque não é a mesma coisa colocar o problema de uma fístula a um gastroenterologista de colocá-lo a um psicólogo. Sim. É diferente. Os problemas lá está, vão acabar por ser talvez até mais íntimos, ou seja, muitas vezes a questão de como é que se gere, porque temos vários tipos de fístulas, por isso, como é que se vai gerir a questão até da higiene, porque de repente a urina tem outro odor, ou temos determinado tipo de desconforto por ter que lidar com a fístula que está para a parede externa e por isso implica cuidados de higiene diferentes. Muitas vezes a questão pode ser sexual, porque podemos ter fístulas na zona digestiva que podem afetar também a questão sexual. São variadíssimas as questões. É muita coisa para uma pessoa só, não é? Uma doença crónica em si já é um impacto que ninguém merece ter. Lidar com isso isoladamente, individualmente, é complicado e é injusto. Porque não a regra geral, e corrija-me se eu estiver a dizer um erro, posso estar, porque não sei. Habitualmente as fístulas não aparecem logo no início da doença. Verdade ou mentira? Eu julgo que não. Eu julgo que também são uma exacerbação da mesma. Okay. Agora, o que por vezes acontece é que quando a pessoa vai pela primeira vez perceber o que é que tem, já tem uma exacerbação, uma crise tal da doença, que se calhar já existem ali fístulas, porque os sintomas da doença já eram muito antigos. Claro. E a pessoa nunca foi rastreada devidamente ou nunca se apercebeu e foi gerindo a coisa como se fosse uma gastrite ou outra coisa qualquer. Pois. Mas eventualmente isso pode acontecer. Portanto, uma pessoa com DI que tenha uma fístula, seja ela de que formato for, de que género for, tem 3 ou se calhar mais problemas. Tem um problema físico, tem um problema psicológico, tem um problema sexual, aliás tem mais familiar, não sei. É muito vasto. Eu costumo dizer que tudo é psicológico, nem tudo é físico, porque eu posso imaginar o que é que, se eu tiver um diagnóstico de Crohn, muitas vezes o receio é, e se eu um dia tivesse que ser sujeito a uma cirurgia? E posso pensar na questão das fístulas, porque se eu for ao Google, se eu for ao Facebook procurar, alguém vai estar a relatar o seu problema com fístulas. E eu posso psicologicamente imaginar, e se isso me acontece a mim, logo antecipo, sofro por antecipação esse problema. Fisicamente ainda não o tenho.
Quando fisicamente surge o problema, então eu estou de alguma forma dependente da informação que os médicos, da informação que os enfermeiros me vão passar e como é que eu posso gerir isto. Não só aquilo que eu realmente posso gerir, em minha casa, no meu trabalho, com a minha família, com o meu parceiro ou parceira, mas também de alguma forma o que é que eu tenho que entregar ao médico, o que é que eu tenho que entregar e confiar, de maneira a que ele possa fazer aquilo que tão bem sabe, que é cuidar de mim. Mas habitualmente as pessoas levantam um problema ao gastroenterologista, ou não? Quando estamos a falar de fístulas e afins, provavelmente, até porque acredito que em boa parte das vezes seja o gastroenterologista que vai dizer a alteração nas análises ou aquela dor é de uma situação de uma fístula. A questão sexual já são outros 500, como costuma dizer. Mas essa questão na doença inflamatória intestinal, e por aquilo que eu tenho percebido consigo até, fica sempre um bocadinho para trás, ou seja, fica sempre escondida. Aqui, se calhar, fica duplamente escondida também. É isso, é isso. Portanto... Porque a questão é quer dizer, nós não temos todos que ter a mesma formação e, por isso, quando não temos formação, tendencialmente vamos falar, vamos perguntar, vamos querer saber daquilo que mais especializadamente trabalhamos. Por isso, eu compreendo que seja difícil para colegas da medicina, colegas da enfermagem e até colegas da psicologia não estarem tão à vontade a falar da questão sexual, mas ela é premente na nossa vida. Nós somos seres sexuais. Logo, isso vai ser uma questão. E alguém tem de ajudar. E alguém tem de ajudar, não é isso? Se não é o psicólogo aqui, talvez o enfermeiro tenha aqui alguma parte, mas se calhar não sabe dar as respostas totais, não é? Muitas vezes o enfermeiro é muito o pivô destas situações, porque se apercebe, eu costumo dizer que os enfermeiros são os psicólogos de primeira linha, e que depois fazem a distribuição de jogo, ou seja, eventualmente recomendam uma psicóloga, eventualmente havendo realmente uma questão sexual, o urologista, o ginecologista, todos os que podem e devem fazer parte desta equipa multidisciplinar. Claro. E agora a pergunta que já lhe coloquei várias vezes e que voltamos sempre à mesma. O psicólogo entra nesse jogo, de facto, de ajuda, faz parte dessa equipa, ou ainda não, ainda estamos lá muito atrás e temos de fazer força para que... A ordem dos psicólogos e a comunidade de psicólogos tenta e faz força para que isso aconteça. Que o número de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde é muito diminuto. Continua a ser. Acontece o mesmo com os enfermeiros e com os médicos, como normalmente eu Esta costumo dizer. pandemia veio atrasar então esse processo? Esta pandemia colocou carga, julgo eu, nos dois pontos. Ou seja, notou-se que as pessoas muito mais necessitam de apoio e de acompanhamento psicológico, exatamente por toda a carga emocional e psicológica que isso trouxe, e por outro lado se revelou que mesmo acrescentando alguns psicólogos na linha de atendimento, os que estão no serviço, os que estão realmente a trabalhar, não chegam. E por isso é que depois se multiplicam nas clínicas privadas, nas associações, como é o caso da APDI, de forma a conseguirem ajudar quem precisa. Claro. E ainda bem que existe neste caso a APDI, que traz os psicólogos para dentro para darem uma resposta àquilo que é necessário. Falou há pouco na questão sexual e depois nós, isto é como as cerejas, fomos por outro caminho, mas eu vou voltar aqui para uma questão que faz todo o sentido, que é, e eu também não tenho resposta, nem sei a resposta que me vai dar. As fístulas podem ser um problema que motiva os divórcios dos casais? Eu costumo dizer que os divórcios acontecem porque as pessoas não se entendem. Claro. Nós temos o trajeto de vida de duas pessoas que por acaso se encontraram em determinado ponto e que individualmente devem continuar a evoluir e a crescer. E depois temos aqui um terceiro prato da balança, que é a vida em comum, que tem que aguentar e até ser dinamizadora da dinâmica individual de cada um. Ora, se estes três pratos, o casal e os dois elementos do mesmo, não se vão reequilibrando, não se vão ajustando, em que naturalmente uma doença crónica e tudo o que daí advém vai ser um impacto muito forte num dos pratos e por isso os outros vão ter que compensar de alguma forma, é muito fácil sentir que de repente há uma ruptura. Não por culpa da pessoa que tem o Crohn, a colite, a fístula ou outro sintoma qualquer, não por culpa do familiar. Mas isto não é aqui mais uma acha para a fogueira, digamos assim? É mais peso, é mais lenha, peso. Exatamente, ou seja, tem que haver a devida compensação e por isso é que muitas vezes se convida as pessoas, não só para, eventualmente, algumas sessões de terapia de casal, mas até os familiares da pessoa que tem a doença também terem o seu devido acompanhamento, porque o impacto da doença acontece em todo o núcleo familiar. Pois, aliás, até nos próprios filhos, com certeza que isto tem impacto direto, não é? Sim, exatamente. Lá está, é a velha metáfora do terremoto. O terremoto acontece naquela pessoa e, naturalmente, as ondas de choque vão se expandir para quem mais próximo está. Como é que o Jorge, sendo psicólogo e lidando muito com doença crónica, porque eu sei que lida,
como é que consegue ajudar, eu sei que não me vai dizer os seus truques, mas como é que consegue ajudar estas pessoas que estão em situações, com certeza, muitas vezes muito difícil de ultrapassar? É interessante porque eu já sou psicólogo há 17 anos e as primeiras vezes eu ficava espantado, porque só porque estas pessoas que têm este problema ou qualquer outro têm alguém com quem falar e não se sentem julgadas, não se sentem culpabilizadas por não estarem a saber gerir, por estarem mais emocionais, por não estarem a racionalizar, saíam da consulta mais aliviadas. E isso era espantoso, porque eu pensava que técnica, que estratégia, que método, e por vezes só o facto de estarmos lá para ouvir sem julgar já é uma grande vantagem e é um grande truque. Depois, acresce a tudo isto a questão de trabalho cognitivo, de estudar os pensamentos, estudar que distorções é que estão ali a acontecer, de que forma é que a pessoa se está a culpar mais do que se responsabilizar daquilo que pode fazer e de como é que vê o futuro e como é que se vê a si mesma em relação aos outros. E depois fazer esses ajustes, não vendendo uma ideia de força de vontade, de excesso de motivação ou falta dela. É que isso muitas vezes acaba por ter efeito, pode ter efeito contrário, não é? Quer dizer, a ideia de que força, porque os outros conseguem e tu também vais conseguir ultrapassar a situação, pode ter um efeito negativo, ou não? Esse é o grande problema da ideia que se vende muito hoje em dia, que com força de vontade conseguimos tudo. Há questões que são catastróficas o suficiente para que a melhor solução seja sofrer. E parece que isso não é admitido. Nós não podemos chorar em público, nós não podemos dizer que estamos mal. Nós estamos à espera, quando perguntamos como é que estás, que a outra pessoa diga está tudo bem. Porque se a pessoa de repente se queixa, parece antissocial. E depois sentimos culpados. Quando por alguma razão não conseguimos ou quando por alguma razão parece que não temos força suficiente. Motivados estamos sempre, agora interessa é saber para o quê. Sim, é aquela ideia que também se utilizou muito durante a pandemia de que tudo vai ficar bem e de facto houve muita coisa que não ficou bem. Sim. E para muitas pessoas houve muitas coisas que não ficaram bem. Mensagem lá para casa para quem tem uma Crohn complicada e com fístulas à mistura. Nós somos animais sociais, nós somos mais felizes, temos melhor qualidade de vida se formos mais sociais. Esta pandemia, como falei muito bem, tornou-nos um pouco mais individuais. Temos tecnologia para isso. Procurem pessoas, procurem ajuda, saiam de casa, convivam, falem. Jorge, mais uma vez, muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. As fístulas que aparecem nas pessoas que vivem com doença de Crohn podem ser incómodas física e psicologicamente. Não é fácil aceitar que uma fístula pode pôr em causa a nossa vida familiar, social e sexual, mas há que encontrar mecanismos para ultrapassar estes problemas. A presença do psicólogo na equipa multidisciplinar pode ajudar a superar muitas das dificuldades das pessoas que sofrem de Crohn fistulizante. A APDI já começou esse trabalho e tem psicólogos para ajudar quem precisa. Contacta a APDI, estamos cá para ti.